Você sabia que, como cristão, você tem o direito e a autoridade de pedir que os anjos lutem por você? Muitos irmãos e irmãs na fé caíram na armadilha de pensar que o ministério dos anjos pertence ao passado. Acreditam, erroneamente, que desde que recebemos o Espírito Santo, não precisamos mais da intervenção angelical. Mas essa ideia simplesmente não é verdadeira. A morte de Jesus na cruz não encerrou o trabalho dos anjos. Pelo contrário, durante e após o ministério de Jesus, os anjos continuaram ativos e continuarão sendo essenciais até o dia glorioso de sua volta. A palavra de Deus, em Hebreus 13:2, nos faz um alerta. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Isso significa que, ainda hoje mesmo agora, os anjos continuam a visitar os filhos de Deus. Você pode até não perceber, mas eles estão por perto. Em Hebreus 1:14, está escrito: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso não fala sobre os crentes do Antigo Testamento. Fala de mim, de você, de nós, que fomos lavados e redimidos por Cristo. Os anjos são parte da herança dos salvos. Eles não são seres distantes, nem desconectados da sua vida. São enviados para servir, guardar, proteger e lutar por você. Na verdade, grande parte das revelações do livro de Apocalipse foi entregue ao apóstolo João por um anjo. Apocalipse 1:1 nos diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, e que ele a deu a conhecer, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Isso mostra que os anjos têm uma missão: trazer direção, socorro, proteção. Eles são como uma equipe de apoio celestial pronta para agir sob o comando de Deus, por amor a você. O Salmo 91, versículos 9 a 11, declara com poder: porque você fez do Senhor o seu refúgio, do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal atingirá, praga nenhuma chegará à sua casa. Pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. O Salmo 34:7 também nos consola. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Você consegue sentir isso? A presença constante, o cuidado invisível, o exército celestial que te cerca quando você teme ao Senhor. Lembre-se de Paulo e Silas. Presos injustamente, foi um anjo que os libertou. Pedro, prestes a ser executado, também foi resgatado por um anjo. Cornélio, um homem temente a Deus, foi guiado por um anjo para encontrar o caminho da salvação. Até mesmo o apóstolo Paulo, em meio ao naufrágio, recebeu a visita de um anjo com uma mensagem de esperança: ninguém neste navio vai se perder. E Filipe, já cheio do Espírito Santo, foi direcionado por um anjo a pregar no deserto. Tudo isso aconteceu depois que o Espírito Santo já havia sido derramado. Isso nos mostra que a atuação dos anjos não foi anulada, mas permanece viva e necessária. Acreditar que os anjos não têm mais um papel na vida do cristão é simplesmente contrário à Bíblia. Os anjos também são mensageiros do céu. Lembre-se de Gabriel, trazendo palavras do alto para Zacarias e para Maria, revelando o nascimento de João Batista e de Jesus. Ainda hoje, Deus pode usar seus anjos para trazer avisos, orientações ou proteção. Em Atos 12, a igreja estava orando fervorosamente pela libertação de Pedro. E Deus, mais uma vez, respondeu enviando um anjo para libertá-lo de maneira sobrenatural. Sabe o que isso nos ensina? Que os anjos estão sempre à nossa volta. Mas é preciso olhos espirituais para perceber sua presença. Mesmo que você não veja, eles estão em ação, envolvidos numa batalha espiritual por sua causa. Por isso, hoje, nós vamos orar. Vamos pedir que Deus envie os seus anjos para guerrear por você.
Há muita coisa acontecendo no mundo espiritual que você nem imagina e que precisa de intervenção celestial. Os anjos estão prontos, mas precisam da sua liberação em oração. Muitos cristãos não recebem ajuda angelical porque não entendem a diferença entre a atuação do Espírito Santo e a missão dos anjos. O reino de Deus é organizado. Não há conflito entre o Espírito Santo e os anjos. Não são ministérios concorrentes, são ministérios complementares. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele te guia, consola, ensina e fortalece por dentro. Os anjos operam por fora. São enviados por Deus para agir em seu favor, livrar, guardar, proteger, abrir caminhos. O Espírito Santo te convence do pecado, os anjos não. O Espírito Santo conhece o futuro, os anjos não têm esse conhecimento total. O Espírito Santo é a voz de Deus dentro de você. Os anjos, os braços de Deus ao seu redor. Pense assim. O Espírito Santo é como um GPS interno, te guiando passo a passo. Os anjos são como uma escolta divina te protegendo no caminho. Ambos são presentes preciosos de Deus para você. No Salmo 91, dos versículos 11 ao 12, lemos: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para que o guardem em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Em Mateus 4:11, após a tentação no deserto, está escrito: Então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. E em Lucas 22:43, no jardim do Getsêmani, momentos antes da cruz, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Jesus já tinha o Espírito Santo, mas, ainda assim, foi ministrado pelos anjos. Só cuidado com uma coisa: não adore os anjos. E não ore a eles. Eles são servos, como nós. Não são dignos de adoração. Colossenses 2:18 nos alerta. Não deixem que ninguém os prive do prêmio, com falsas humildades e adoração de anjos. Toda oração, toda adoração deve ser feita a Deus. Foi isso que o próprio Jesus fez. Em Mateus 26:53, ele disse: Ou você pensa que eu não poderia rogar ao Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Jesus sabia. Basta uma oração ao Pai e os anjos vêm. E com você não é diferente. Eles estão disponíveis, prontos para agir. Mas você precisa ativar essa ajuda através da oração. Quando o ataque espiritual vier, quando a luta parecer grande demais, você tem o direito e o dever de clamar a Deus. E Ele enviará seus anjos para lutar por você. Eles são servos celestiais comissionados por Deus para te ajudar nas batalhas desta vida. Você não está só. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E um exército de anjos ao seu redor. Não ignore essa realidade. Não despreze essa parte tão poderosa da sua herança espiritual. Hoje abra seus olhos espirituais. Creia na atuação dos anjos. Ore, clame, e veja Deus mover o céu em seu favor. Se essa mensagem falou com você, se trouxe consolo, força ou renovou sua fé, não guarde só para você. Clique em curtir, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com alguém que você ama. Você pode ser um instrumento de Deus para alcançar corações que hoje precisam de socorro e esperança. Cada clique, cada compartilhamento é uma semente plantada no reino. E juntos, nós podemos levar a luz de Cristo ainda mais longe. Que Deus abençoe sua vida. Que os anjos do Senhor te guardem. E que o Espírito Santo continue te guiando, dia após dia. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, você não está só.